Minha esposa pregou uma peça na nossa família me acusando de traição antes de anunciar sua gravidez. Então sua irmã se levantou e disse que minha esposa era na verdade quem estava tendo um caso com o ex dela. Minha esposa e eu temos 28 anos, estamos juntos há 7 anos e casados há 2 anos. Recentemente, em um jantar que ela organizou, ela anunciou que estava grávida, mas depois de uma brincadeira com todos nós. Infelizmente, tudo saiu pela culatra. E agora, não tenho ideia do que fazer. Para contextualizar, o anúncio da gravidez era para ser uma surpresa e eu também não sabia. Achei que o jantar estava sendo oferecido só porque ela queria reunir as famílias, porque não saíamos juntos há muito tempo. Começou muito bem, todos vieram, estávamos nos divertindo e, de repente, ela fez o anúncio de que tinha algo para compartilhar com toda a família e é por isso que ela nos reuniu aqui hoje. Todos nós estávamos curiosos, especialmente eu, porque eu realmente pensei que ela estava anunciando sua gravidez no começo, já que ela tinha feito um grande alarde sobre isso. Mas então, levei o maior susto da minha vida, e ela começou a falar sobre mim e meu caso. Sempre fui leal à minha esposa, não conseguia nem sonhar em ter um caso de qualquer tipo, então fiquei surpreso e todos os outros também. Ela inventou uma história sobre mim e minha colega de trabalho e me disse que tinha nos visto juntos, então ela decidiu me expor na frente de toda a família e agora, vamos nos divorciar. Eu estava quase à beira das lágrimas porque eu sabia de fato que nada disso tinha acontecido, eu não tinha ideia do que ela estava falando, mas ela parecia bem séria, então eu estava prestes a começar a implorar para ela me ouvir, mas então ela caiu na gargalhada. E isso pegou todo mundo em choque, inclusive eu, depois do que ela finalmente anunciou que isso era apenas uma brincadeira e que ela tinha realmente dado a festa para anunciar que estava finalmente grávida. Ela jogou muito bem, e todos nós começamos a comemorar quase imediatamente, esquecendo completamente da brincadeira. Eu tinha pensado que era um pouco macabro da parte dela fazer uma brincadeira dessas, mas de qualquer forma, eu estava pronto para perdoar isso por causa do anúncio da gravidez que veio depois. No entanto, quando estávamos todos prestes a nos levantar e parabenizar ela, minha cunhada começou a fazer um anúncio próprio. Rosana, minha cunhada, é 2 anos mais nova que minha esposa e elas sempre foram melhores amigas. Então, quando ela anunciou que estava realmente decepcionada pelo fato de que, mesmo agora, minha esposa havia escolhido manter seus segredos, em vez de ser honesta comigo, fiquei com medo. E então, piorou quando ela anunciou que era realmente nojento da parte dela fazer uma brincadeira dessas, quando, na verdade, era ela quem estava me traindo toda vez que seu ex voltava para a cidade. Aparentemente, ela os pegou em um encontro em um restaurante e não conseguiu tirar nenhuma foto, então era apenas a palavra dela contra a da minha esposa, mas ela queria que eu acreditasse nela. Depois que Rosana disse isso, minha esposa começou a gritar com ela imediatamente, dizendo que ela estava mentindo e só queria arruinar seu casamento porque não conseguia encontrar ninguém para si mesma. Minha esposa ficou furiosa, mas eu estava realmente confuso sobre o que acreditar porque ela e o ex estavam juntos há muitos anos quando estavam no ensino médio. E mesmo quando minha esposa e eu começamos a sair na faculdade, tivemos um relacionamento intermitente por alguns anos no começo, tudo por causa do ex-namorado dela. Ele se recusou a deixar ela ir, e ela continuou se acertando com ele também, mas depois de vários términos, deixei claro para ela que ela poderia se comprometer comigo ou me deixar ir. E ela me escolheu, pensei que seria isso. Mas depois de ouvir Rosana dizer isso, não sei mais no que acreditar. Eu acreditaria na minha esposa num piscar de olhos se Rosana e ela tivessem tido um relacionamento terrível, mas pelo que eu sabia, ela e a irmã sempre foram as melhores amigas. E é por isso que eu simplesmente não consigo tirar isso da minha cabeça. Além disso, a história que Rosana nos contou na festa sobre como ela os pegou juntos, parecia específica demais para ser inventada. Ela até mencionou o restaurante onde os tinha visto e nos disse que, nos últimos 3 meses, ela estava mantendo isso em segredo porque queria que minha esposa me contasse a verdade, porque provavelmente só doeria mais vindo dela. Aparentemente, Rosana até disse à irmã dela para confessar para mim várias vezes, mas minha esposa se recusou e quando ela começou a falar sobre meu caso como uma brincadeira no jantar enquanto se preparava para o anúncio de sua gravidez, ela simplesmente achou desagradável e sentiu que tinha que dizer algo.
Porque agora que minha esposa estava grávida, também havia a questão de se o bebê era realmente meu ou não, e todas essas coisas estavam me consumindo por dentro, mas eu estava tentando fazer parecer que estava tudo bem. Depois do anúncio de Rosana, minha esposa a expulsou de casa e pediu que todos os outros também saíssem, para que pudéssemos falar em particular. E como eram apenas nossas famílias, ninguém mais sabe o que está acontecendo ainda. Minha esposa tem tentado me convencer de que Rosana estava mentindo só por mentir, mas não consigo pensar em uma única razão pela qual ela inventaria algo assim, porque todos nós tivemos um bom relacionamento até agora. E agora que penso nisso, nos últimos meses, Rosana tem agido de forma estranha perto da minha esposa e elas nem se falam tanto quanto costumavam. Então ela pode estar falando a verdade, não tem como eu descobrir porque ainda não há provas de nada. Então, ontem à noite, eu não aguentava mais e disse à minha esposa que se ela realmente não tivesse nada a esconder, então eu iria querer vasculhar o telefone dela. Eu disse a ela que queria fazer isso imediatamente, para que ela não tivesse a chance de apagar ou esconder nada. E ela imediatamente começou a gritar comigo, dizendo que o fato de eu estar sequer entretendo a ideia de que ela estava me traindo, era muito insultuoso para ela. Eu conseguia entender totalmente de onde ela estava vindo, já que eu provavelmente me sentiria da mesma forma se ela fizesse algo assim. Mas a questão é que ninguém nunca deu a ela um motivo para sentir que ela precisa duvidar de mim. Eu fui totalmente comprometido com ela desde o começo, mesmo quando ela estava confusa sobre mim e seu ex. Eu disse a ela que realmente queria confiar nela, mas ela está ciente do fato de que seu ex-namorado é um ponto sensível para mim. Além disso, ela sabe que ela e Rosana são muito próximas, ela não mentiria sobre algo assim para arruinar nosso casamento sem motivo. Ela foi literalmente a madrinha do nosso casamento, parece improvável que ela se voltasse contra ela de repente. Não há fumaça sem fogo, então eu só queria vasculhar o telefone dela para minha própria paz de espírito. E minha esposa recusou, ela me disse que não me deixaria vasculhar o telefone dela de jeito nenhum. Porque se eu não confiasse nela, significava que eu confiava mais em Rosana do que na minha esposa. Então, de repente, ela transformou isso em um teste de lealdade, pedindo para eu escolher um lado, até mesmo me dizendo que talvez eu tivesse desenvolvido sentimentos por Rosana e que isso era algo que nós dois estávamos cozinhando para ir contra ela ou algo assim. Eu obviamente disse a ela que era besteira que ela estivesse inventando uma teoria como essa, e então nós tivemos uma grande briga depois disso, provavelmente uma das piores de todas. Ela me disse que se eu não pudesse confiar nela, então ela não queria ficar comigo, mas eu me mantive firme e disse a ela que precisava disso. Eventualmente, ela foi embora para poder ficar com os pais e agora, me sinto péssimo sobre o que quer que tenha acontecido. Eu sei que estou sendo paranoico, mas não sei por que diabos Rosana mentiria sobre algo assim. Eu me sinto mal por duvidar da minha esposa depois de tantos anos juntos, especialmente quando ela está grávida, mas não consigo evitar. Observação adicional: ela e o ex estavam juntos desde os 14 anos e decidiram terminar mutuamente antes de irem para a faculdade, já que iriam para lugares diferentes. Mas quando começaram a faculdade, eles sentiram vontade de voltar e assim fizeram. Infelizmente, eles descobriram bem rápido que longa distância não era para eles e foi assim que toda essa coisa de vai e vem começou. Então, enquanto ela estava na faculdade, ela me conheceu e começou a desenvolver sentimentos por mim também. Mas ela estava muito confusa sobre o que fazer, e eu decidi dar a ela mais espaço inicialmente porque eu realmente gostava dela, e eu queria estar com ela. Então eu não a pressionei para se comprometer comigo no começo, mas então, quando começou a parecer que ela estava me fazendo ficar por perto como reserva, foi quando eu decidi dar o ultimato a ela. Depois disso, ela finalmente começou a me levar a sério e dentro de alguns meses, ela e o ex terminaram de vez. Não foi mútuo quando eles terminaram pela última vez, mas ela o largou porque queria ficar comigo e eles estavam acabados, mesmo que ele a quisesse de volta. Ela tinha sido completamente transparente comigo sobre toda a situação e até pediu desculpas por não me tratar bem, mas desde então, as coisas têm sido muito boas entre nós. Claro, elas têm sido boas, caso contrário, nem estaríamos aqui hoje, mas, no entanto, ela sabe que sou um pouco inseguro quando se trata do ex dela. Tirando 2 casos que não duraram mais do que 3 meses, somos os únicos 2 namorados sérios que ela já teve.
E dado todo o cenário de idas e vindas no começo, acho que é natural que eu me sinta insegura sobre ele. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Já faz 3 dias que minha esposa foi embora, e eu falei com todo mundo sobre isso, com todos na família, já que ainda não me sinto confortável o suficiente para falar sobre isso com nenhum dos meus amigos. É muito pessoal e estou tentando manter isso limitado às pessoas que já sabem sobre a situação. Meus pais não têm sido muito úteis, eles me disseram que conseguem ver as duas perspectivas e sem saber a verdade, eles não conseguem chegar a uma conclusão, o que é justo, eu acho, mas também não é muito útil. Meus sogros se recusaram a se envolver. A única coisa que eles me disseram é que minha esposa está infeliz agora e ela e Rosana também estão tendo muitos problemas. Desde que ela voltou para ficar com os pais, isso se tornou um pouco problemático para eles porque Rosana fica em um apartamento bem perto dos pais deles e elas têm que se ver com muita frequência, já que ela visita os pais com frequência, o que significa que eles têm brigado muito. Minha esposa tem acusado Rosana de tentar arruinar nosso casamento, e Rosana insiste que ela está dizendo a verdade, ela não ganharia nada tentando arruinar nosso casamento de qualquer maneira. O que também é justo, e está apenas mexendo com minha cabeça ainda mais. A única pessoa com quem ainda não falei sobre nada disso é Rosana porque, honestamente, eu nem sei o que perguntar a ela. Sinto que devo falar com ela, já que foi ela quem abriu a caixa de Pandora em primeiro lugar, mas nem sei como vou abordar ela. Além disso, sinto que se eu perguntar a ela sobre isso, e minha esposa de alguma forma descobrir, será o fim do nosso casamento. Não que eu esteja muito esperançoso sobre consertar isso em primeiro lugar, porque nosso futuro juntos parece bem sombrio agora. De qualquer forma, mesmo que eu esteja muito confuso sobre o que fazer, sei que em algum momento, terei que engolir e falar com ela para que eu possa obter os detalhes do que ela viu e como ela descobriu o que quer que ela esteja alegando ter acontecido. Essa é a única maneira que eu acho que posso chegar ao fundo dessa bagunça. Atualização 2. Eu finalmente arranquei o band-aid e decidi falar com Rosana sobre o que quer que ela tenha dito na festa. Decidi ligar para ela. Eu não me importava com o que minha esposa pensaria sobre isso. Agora, eu não podia me dar ao luxo de me importar com isso porque eu precisava descobrir a verdade. Rosana atendeu a ligação quase instantaneamente e me disse que sabia sobre o que eu estava ligando antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela se desculpou comigo por trazer tudo à tona na frente de nossas famílias, mas foi apenas a brincadeira da minha esposa que a irritou. Ela me disse que nos últimos 3 meses, depois que ela pegou minha esposa com seu ex no restaurante, ela confrontou sobre isso, e minha esposa estava prometendo a ela que ela iria se abrir comigo em algum momento, mas isso nunca aconteceu. E, obviamente, isso também havia prejudicado muito o relacionamento deles, porque ela não conseguia acreditar que sua irmã tinha acabado sendo uma traidora. Ela se sentiu mal por nós dois porque sabia que eu a amava, ela estava insistindo para que minha esposa me contasse, mas depois da brincadeira de mau gosto que ela fez antes de anunciar a gravidez, Rosana percebeu que ela mesma teria que me contar a verdade porque minha esposa nunca faria isso, especialmente agora que estava grávida. Ela me disse que queria tirar algumas fotos, mas ficou em choque naquele dia quando os viu juntos e também estava com colegas de trabalho, então seria muito difícil para ela explicar por que estava tirando fotos de pessoas no restaurante de repente. Mas ela entrou em muitos detalhes sobre o que tinha visto, e eu realmente não acho que ela poderia ter inventado nada disso. Chame isso de pressentimento ou o que quiser, mas quando ela estava me contando todo o incidente, eu simplesmente não senti que ela estava inventando. E adicione a isso o fato de que, no final do telefonema, até a própria Rosana começou a chorar, me dizendo que ela realmente não queria que saísse daquele jeito, mas em algum momento, ela me devia isso porque eu sempre fui legal com ela. Ela não podia permitir que a irmã fizesse isso comigo e ela não teria sido capaz de se perdoar se eu tivesse o bebê com ela, sem nunca saber a verdade. Então, ela até me pediu para perdoar ela por não ser capaz de fornecer nenhuma prova, além de sua palavra. Eu disse a ela que estava tudo bem porque eu sabia que isso provavelmente não era fácil para ela também, já que ela ama sua irmã. Mas bem, é o que é,
e agora temos que lidar com isso. Eu já a ouvi, e a única coisa que posso fazer sobre isso agora é falar com minha esposa. Vai ser difícil, mas tenho que fazer isso. E por falar, quero dizer realmente falar sobre isso. Sem brigas, sem discussões e sem ficar na defensiva, realmente precisamos chegar ao fundo disso. Eu realmente espero que ela esteja aberta a uma conversa honesta e transparente porque agora, ela não parece muito receptiva, mas ainda vou tentar. Já falei com meus sogros e disse a eles que vou visitar eles amanhã. Não posso fazer isso hoje porque realmente preciso me preparar mentalmente antes de ver ela novamente. Especialmente dado o tópico da discussão, preciso me preparar para o que quer que eu vá aprender. De qualquer forma, só me desejem sorte para amanhã. Atualização 3. Acabei de voltar da casa dos meus sogros, e bem, para encurtar a história, ela me traiu. Aí está, a verdade. Não sei como me sentir sobre isso, acho que em algum lugar lá no fundo, eu já tinha descoberto por mim mesmo assim que ouvi Rosana falar sobre isso. Mas até agora, eu ainda estava dando a ela o benefício da dúvida porque eu queria fingir que estava tudo bem e que ainda poderíamos resolver isso. Infelizmente, agora que eu sei a verdade, eu não posso nem fingir que está tudo bem mais e viver em negação sobre tudo isso. De qualquer forma, quando fui até a casa dos meus sogros hoje, eu estava nervoso e quando eles decidiram ir embora assim que entrei na casa deles para nos dar um pouco de privacidade, eu sabia que havia algo errado. Quando vi minha esposa, ela imediatamente começou a chorar e eu nem precisei dizer nada, ela apenas confessou. Na verdade, fiquei entorpecido naquele momento e não tinha ideia de como reagir a essa informação. Ela continuou chorando e me disse que depois que começamos a namorar de verdade, ela o cortou completamente da vida dela. Ela nem teve contato com ele até depois que nos casamos porque sabia que me amava, e agora que estávamos casados, ela nunca mais teria nada a ver com ele. Então ela achou que seria seguro dar uma chance à amizade com ele porque ele nunca desistiu dela, ele sempre tentava contatar ela de uma forma ou de outra, e ela se sentia mal por ele. Então, alguns meses depois de nos casarmos, quando ele tentou entrar em contato com ela por meio de alguns amigos para dizer que estava de volta à cidade e queria encontrar ela apenas uma vez, ela decidiu ir em frente. Ela não achava que nada poderia dar errado porque tinha certeza de seus sentimentos por mim e agora que ela estava casada, até ele disse que sentia falta de ter ela em sua vida porque eles também eram amigos há muito tempo. Então ela foi em frente e almoçou com ele um dia, e decidiu que me contaria sobre isso mais tarde, em vez de discutir comigo primeiro. Mas ela nunca fez isso porque, depois do almoço, eles acabaram ficando de qualquer jeito. E ela pensou que iria bloquear e cortar ele da vida dela, mas ela simplesmente não conseguiu. Ele ficou fora do estado a trabalho, então ele visitava a cada 2 meses para conhecer os pais e era quando eles se encontravam. E toda vez, ela aparentemente decidia colocar um fim ao caso deles, mas toda vez ela falhava. Então, a última vez que eles se encontraram, que foi há 3 meses, ela foi pega por Rosana. E tudo que Rosana disse era verdade, ela estava escondendo tudo de mim e implorando para Rosana não me contar sobre isso. Quando ela fez o anúncio da gravidez, ela não levou em conta que Rosana também estaria lá, e provavelmente não gostaria da coisa toda, dadas as circunstâncias. Ela pensou que seria engraçado fazer aquela brincadeira, ela esqueceu completamente de todo o resto. E ela genuinamente não pensou que Rosana faria um anúncio na festa sobre o caso, especialmente depois que ela tinha acabado de contar a todos que estava grávida. Aparentemente, esse bebê deveria ser a chave para consertar seu casamento porque, depois que ela descobriu que estava grávida, ela até mandou uma mensagem para o ex e disse que ficaria com o bebê e que não queria ver ele novamente. Então, na próxima vez que ele viesse aqui, eles não se encontrariam e ela até o bloqueou depois de descobrir que estava grávida. Isso doeu saber porque, tecnicamente, até o ex dela sabia que ela estava grávida antes de mim. De qualquer forma, doeu ainda mais que ela iria esconder o caso de mim para sempre e eu teria que engolir e lidar com isso se Rosana não tivesse feito aquele anúncio na festa. Eu estava com dúvidas se o bebê era meu ou não, mas ela me garantiu que o bebê era definitivamente meu porque ela estava grávida de apenas algumas semanas, e a última vez que ela conheceu e ficou com o ex, foi há mais de 3 meses. Então era quase impossível que o bebê fosse dele, mas, a essa altura, eu já tinha ouvido o suficiente.
Ela ainda estava chorando enquanto confessava tudo para mim, e depois que ela terminou de explicar, ela me disse que realmente não queria que eu fosse. O motivo dela ter ficado tão na defensiva quando eu realmente tentei checar o telefone dela da última vez foi que ela sabia que era culpada e não queria que eu descobrisse. Mas depois de pensar muito sobre isso, ela decidiu que tinha que ser honesta comigo. Porque ela não conseguiu começar esse novo capítulo da maternidade, com base em uma mentira, e acho que ela finalmente desenvolveu uma consciência, e é por isso que ela estava me contando a verdade. Ela me disse que estava pronta para aceitar qualquer decisão que eu tomasse, mas, com toda a honestidade, ela não se sentia pronta para fazer tudo isso sozinha. Então ela realmente queria que eu considerasse terapia de casal para que pudéssemos tentar consertar os problemas em vez de ir para o divórcio. Eu não sabia o que dizer a ela, então apenas disse que precisava de tempo para pensar sobre tudo. E eu preciso de muito tempo para processar o que quer que eu tenha feito até agora porque acabei de perceber que fui traído pelos últimos 2 anos e estou questionando tudo o que eu sabia. Eu nem sei se ela me ama e é uma pena que eu tenha certeza de que ainda amo. Mas amor não é o suficiente, definitivamente não quando ela está prestes a se tornar mãe e eu provavelmente estou prestes a ser pai. Com um bebê a caminho, não quero correr riscos. Então, tenho que ter muito cuidado com o que decido, se quero dar uma chance ao nosso casamento ou não. Se posso mesmo me dar ao luxo de fazer isso, dadas as circunstâncias, porque não tenho certeza se consigo lidar com isso ou confiar nela novamente. E se eu não puder, não fará sentido tentar aconselhamento matrimonial porque nós vamos acabar brigando e eu não quero arruinar a vida do meu bebê forçando ele a crescer em um lar infeliz. Então eu terei que pensar sobre isso e só então eu serei capaz de tomar uma decisão. Eu ainda estou me recuperando, eu não fui capaz de processar nada e eu sinto que estou à beira de um colapso. Mas pelo menos eu sei a verdade agora. Não sei como me sinto sobre isso, mas de qualquer forma, não posso mudar nada sobre a situação agora. Atualização 4. Já faz uma semana que minha esposa me confessou e, alguns dias atrás, contei aos meus pais o que descobri. Meus sogros provavelmente já sabem da verdade, acho que é por isso que eles saíram de casa naquele dia. De qualquer forma, quando contei aos meus pais, eles ficaram chocados, enquanto falava com eles, finalmente me permiti desabar. Eu estava tentando me segurar todo esse tempo e me mostrar forte porque eu ainda tinha que me comportar como se nada estivesse acontecendo quando eu estava no trabalho e essas coisas, mas eu simplesmente não conseguia mais. Acho que chorei por quase meia hora sem parar e deixei tudo sair enquanto eles me confortavam. Agora, além da minha esposa e da família dela, meus pais são as únicas pessoas que sabem sobre o caso dela. Não tenho falado com minha esposa, embora ela tenha me mandado mensagens de texto dia sim, dia não, dizendo que realmente sente muito por tudo e que realmente quer consertar nosso casamento. Mas não sei o que dizer a ela, então a tenho ignorado. Ainda não descobri o que quero fazer. Eu a amo, mas não sei se voltar para ela seria a coisa certa a fazer agora ou não. Por um lado, ela está grávida do meu bebê e crescendo em um lar desfeito. Isso vai ser triste para o nosso futuro filho. Mas, por outro lado, nem tenho certeza se posso confiar nela mais, como eu disse no meu último post. Estou muito confuso, não processei meus sentimentos sobre isso, mas, felizmente, meus pais me disseram que não importa o que eu decida fazer sobre a situação, eles vão tentar o máximo para me apoiar. Então isso conta para alguma coisa e acho que vou levar mais alguns dias para pensar sobre o que quero fazer. Atualização 5. Finalmente consegui decidir o que fazer. Percebi que não importa o que acontecesse, eu nunca mais conseguiria confiar na minha esposa. E se eu não puder confiar nela, então não importa se eu a amo ou não. Se eu decidir dar uma segunda chance ao nosso casamento e ficar com ela, independentemente de qualquer quantidade de aconselhamento, nós inevitavelmente acabaremos brigando e isso só vai deixar todo mundo infeliz. Então, pelo bem da minha própria paz de espírito e do futuro do nosso filho, eu a procurei e disse que gostaria de me divorciar. Achei que ela ficaria histérica, mas ela aceitou bem. Nós conversamos por telefone, e eu disse a ela que falaria com um advogado e ela me disse que entendia. Ela não brigou nem nada, o que eu sou grato porque isso só tornaria tudo ainda mais difícil do que já é. Desde então, falei com meu advogado, pedimos o divórcio,
e ela concorda com meus termos também porque são justos o suficiente. Além disso, para aqueles que estavam preocupados com ela, tentando me enganar para criar uma criança que não era minha, esse não é o caso. Fizemos um teste de paternidade, só para garantir, e a criança é minha. Estamos discutindo acordos de custódia agora. É óbvio que teremos que ser pais do nosso filho, mas só precisamos resolver os detalhes do momento. Fora isso, tem sido um processo tranquilo até agora. Mas esse é apenas o aspecto legal. Emocionalmente, ainda tenho um longo caminho a percorrer antes de me recuperar de tudo isso. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!